Sejam bem-vindos ao Fio de Conexão, um podcast que veio para a gente tá conversando mais sobre o segmento têxtil, falando mais sobre como esse segmento está movimentando já há vários anos o cenário brasileiro, na evolução, vem cada vez mais tecnológico, cada vez tem mais conhecimento aplicado e principalmente a experiência. E para isso, hoje, o episódio que inaugura tudo isso, eu tô sendo convidado aqui para ser host, para falar de um cara muito especial na minha vida, meu amigo pessoal, e que já tem mais de 30 anos, eu falar que tá velhinho, mas tá experiente pra caramba nesse cenário. Nasceu, foi criado dentro do segmento têxtil, tem nem experiência de montar nada, né? E ele foi desde criança educado com esse segmento, vem trabalhando, já sofreu, já pelejou. Então quero apresentar hoje pra vocês meu querido amigo Tarcísio Gaipo, pra gente falar um pouco mais, conhecer um pouco mais da história dele e saber também mais sobre esse segmento que fomenta tanto hoje uma economia alta no Brasil e no mundo. Então, salva de palmas, tem som de palmas aí, bate palma aqui comigo, Felipe. Aê! Tarcísio Gaipo, seja muito bem-vindo. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Estou bem, estou ótimo. Obrigado, Carlos. Sejam todos bem-vindos ao podcast Fio de Conexão, onde a gente vai conectar todas as pontas do segmento têxtil. Maravilha. Fio de conexão. Você acha que o pessoal desse segmento tá precisando conectar o quê, Tarcísio? Se fosse para falar assim, ó, esse segmento tá para ele ser, como que pode dizer, a pessoa sofrer menos nesse caminho, o que ela precisa conectar uma coisa com a outra? Precisa conectar experiência, precisa conectar conhecimento, precisa conectar networking, precisa conectar estratégias que realmente sejam validadas e funcionem para o segmento têxtil, principalmente para as confecções, para marcas dos mais variados segmentos têxtil. A gente sabe que dentro do têxtil você tem o segmento esportivo, que é o que eu mais atuo, mas a gente também tem o segmento da moda infantil, moda feminina, moda masculina, a moda de alta costura. Você tem uma série, né, de segmentos dentro do têxtil e precisa de estratégias que realmente sejam validadas e funcionem. Porque eu vejo que muitos empreendedores, muitos empresários desse segmento trabalham na base do achismo, naquilo que eles acham que funciona, naquilo que eles acham que dá certo, e isso é muito perigoso. Tarcísio, então a gente está falando de 30 anos de história, de experiência, né? Você começou... a gente estava até vindo para cá, né? A gente passou na primeira, na rua Jaraguá, que é um dos polos, né, de confecção aqui no estado de Goiás, do Brasil também. Mas lá foi a primeira lojinha, você falando que era o boy, né, que ia pagar as contas ali no banco. Então você começou criança nessa área, nada forçado, mas as épocas antigas o pai educava a criança ali no trabalho, né? E aí me conta isso, como que foi que você, como criança, enxergava esse cenário? Você começou com quantos anos? O que era vendido? Conta um pouco do seu início ali, na visão de criança mesmo, do Tarcísio criança. Na verdade eu comecei a trabalhar muito cedo, sempre fui um sonhador, né? Um empreendedor por natureza, desde criança inclusive, empreendendo no sentido de querer criar coisas, criar negócios, criar soluções, né, para as pessoas que resolvessem problemas, necessidades e que também gerasse valor, gerasse lucro. E eu me lembro que quando eu tinha 8 anos, meu pai já tinha um mercadinho, um pequeno mercadinho de bairro. E eu chegava da escola com apenas 8 anos e ia trabalhar, ajudar ele lá no mercadinho, ajudar a vender, arrumar as mercadorias, ficar lá no caixa enquanto talvez ele saía para fazer alguma coisa. Depois, por volta de quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai conheceu uma pessoa que tinha uma fábrica de bolas e ele comprou essa fábrica de bolas e começou a produzir bolas e vender para outros pequenos mercados, bancas de revistas, papelarias. E desse projeto nasceu a nossa primeira empresa, que é a Superbola, que depois foi para o segmento têxtil, mas que começou como uma fábrica de bolas. E uma criança entrando ali na adolescência
estava dentro daquele negócio, vendo tudo acontecer. Essa fábrica de bolas literalmente começou num fundo de quintal, né? Nós tínhamos uma casa grande, onde na frente era um mercadinho e no fundo tinha um espaço, um galpãozinho onde funcionava a fábrica de bolas. Meu pai, muito visionário, muito empreendedor, passou essa visão para mim também. Isso daí em 95, né? Isso foi em 94. Em 95 realmente vai nascer a Superbola. Mas em 94, 95, não apenas, não estou falando da condição da empresa, mas um cenário ainda sem tecnologia, né? Sem tecnologia, tudo manual, tudo muito... mais simples possível, né? As bolas todas costuradas à mão naquela época, então tinha um processo muito manual, onde se comprava a matéria-prima, cortava, silcava. E eu, inclusive, na produção de bolas, participei disso, né? Vendo cortar, silcar as bolas, ajudei a fazer, a silcar também. Então, meu pai, muito visionário, viu uma oportunidade nesse negócio, aí você citou da Rua Jaraguá, ele decidiu vender o mercadinho, criar a marca Superbola, aí já foi em 1995, que está fazendo 30 anos agora, eu já estava completando 12 anos e foi quando eu realmente entrei pro têxtil, porque ele fechou o mercadinho. Então, a costura de bola não é considerada têxtil? Não, costura de bolas... Têxtil é realmente roupa. É roupas, é confecções, então assim... A marca começou fazendo bolas, mas em 95 ele funda uma loja no setor Campinas, na Rua Jaraguá, que você citou. E ali, além de vender as bolas, ele começou a vender uma linha de confecção de outras marcas esportivas conhecidas naquela época e começou a fabricar a marca Superbola. Então ele montou a loja ali na Rua Jaraguá e a marca Superbola ficava sendo fabricada no fundo de quintal, onde era a nossa casa. Ele viu o potencial nisso, fechou a loja, investiu totalmente na fábrica, montou uma loja também aonde era a fábrica, e aí começou a minha jornada no segmento têxtil, onde eu literalmente pus a mão na massa e comecei desde os 12 anos a fazer de tudo. Então eu passei toda a jornada, que eu tenho certeza que alguns, né, dos empreendedores, empresários do segmento têxtil que estiverem nos escutando vão se identificar. Eu literalmente participava ali do corte das camisas, da estampa, do silk, todo o processo de produção, acompanhava meu pai levando nas oficinas, né, nas facções, aonde costura, aprendi todo esse processo. Depois aprendi o CorelDRAW na época, me tornei o primeiro designer, vamos dizer assim, da marca Superbola. Em seguida, muito jovem, né? Tudo na minha vida foi muito cedo. Aos 17 anos eu comecei a cursar publicidade e propaganda. E aí eu comecei a olhar para o negócio mesmo. Comecei a desenvolver a marca foi crescendo. Depois a Superbola começou a vestir clubes de futebol. E aí o negócio foi se desenvolvendo, foi crescendo e a nossa jornada vem, e eu fui, né, como um grande curioso, estudando o mercado, viajando, conhecendo outras indústrias e me aprofundando nesse segmento. Nessa trajetória sua, então, ali, quando você começa criança e vai, à medida do tempo, envelhecendo e conhecendo mais setores ali da confecção, passando por vários pontos... Aí depois tem uma transição, creio, em algum momento que você entende um modelo de negócio, onde que é lucrativo, como que é, de onde vem o dinheiro, onde que economiza. E aí, beleza, qual é a parte mais difícil, na sua visão? É a parte do mão na massa ou é a parte administrativa, financeira, visionária? Qual é o que você teve mais dificuldade nessa sua trajetória? Quando você precisa estruturar o negócio de forma estratégica para ele crescer de forma planejada e sustentável, ou seja, ele se sustentar ao longo do tempo. Porque o início da atração, principalmente quem tem o espírito empreendedor, é fácil. Você coloca a mão na massa, você põe muito esforço, não necessariamente um esforço inteligente, muitas vezes é mais força bruta mesmo, energia, você tem ideias, só que você caminha muito em erros e acertos. Você comete acertos, comete erros e vive num alto e baixo. Por um lado, embora isso tenha o fator dos erros que você comete, é um pouco mais, vamos dizer assim, divertido.
porque tudo é início, são novas experiências. Então, é divertido. Mas o que realmente muda o jogo é quando você entende de fato as estratégias do negócio e começa a jogar o jogo estratégico. Mas é difícil. Por quê? Por que é difícil? Porque você vai precisar se desenvolver, você vai precisar buscar ajuda, você vai precisar sair às vezes da zona de conforto. Eu sou mais empreendedor. Então a minha zona de conforto é empreender, é fazer coisas novas. Quando eu preciso sentar para ser estratégico, eu tenho que sair da minha zona de conforto. E além disso também tem outra coisa que é muito popular nesse segmento, é a questão da pessoa que sabe fazer essa execução, a produção da mão na massa, e aí ele vai crescendo e aí ele tem que partir para essa cadeira estratégica. E outra dificuldade, que é um desafio do empreendedorismo brasileiro, é a passada de bastão, né? Que você pegou da empresa, seu pai passa o bastão para você, que é uma coisa também muito difícil, que muitas empresas se quebram nessa passagem de bastão. E acho que seu pai já deixou, tem quanto tempo? Há uns 5 anos ele saiu praticamente totalmente do negócio. Né? Ele foi saindo aos poucos, né? Eu fui assumindo o negócio, mas há uns 5 anos ele saiu completamente. E aí você falou disso, né? Então já tem esse desafio dessa passagem de bastão, e aí você fala sobre essa sintonia, esse match que você tem com o empreendedorismo, né? E aí não é só a Superbola, né? Então já passaram várias empresas e marcas que você construiu, e eu queria entender quais são elas e também de todas elas, qual foi a maior lição que você tira, assim, olhando para todas elas e olhando para essa história tanto de passado quanto de presente, para falar assim, nossa, isso daqui foi muito marcante para mim por causa dessa empresa, por causa desse momento. Bom, essa história é longa, né? Nós vamos precisar de tempo 9 podcasts. Um tempo para contar. Como empreendedor, como eu disse, desde criança, muito sonhador, eu sempre projetei muitos negócios na minha cabeça e também na prática, realmente executei esses negócios. Todos eles me trouxeram grandes aprendizados. Inclusive, os que mais deram errado foram os que trouxeram maiores aprendizados. Óbvio que na minha jornada, como eu disse, a primeira empresa foi a Superbola, é a empresa que perpetua até hoje, né? Que é uma marca forte no mercado, que é a marca que nós conseguimos ter uma consolidação ao longo desses 30 anos, que continua trabalhando para crescer, para ser relevante dentro do segmento. E na Superbola eu tive muitas oportunidades de aprender e de tirar muitas experiências, né? A marca começou muito pequena, como eu disse, no fundo de quintal, produzindo uniforme para times amadores. Ela foi crescendo, se desenvolvendo ao longo dessa jornada. Por volta do ano de 2002, 2003, ali com uns 7, 8 anos de marca, a gente começou a vestir clubes regionais, o que deu projeção para a marca. Ali eu já cursava publicidade e propaganda, então eu entendi a importância de se construir uma marca para se ter valor, reconhecimento de mercado e não só brigar por preço, né? Ser uma marca desejada pelos consumidores, pelos clientes. Ao longo desse período também, ainda com a Superbola, eu tive a oportunidade de viajar praticamente o Brasil todo, visitando indústrias do segmento, desde a produção do tecido, de tintas, insumos, máquinas, visitando outras grandes indústrias do segmento têxtil, principalmente do esportivo, que é a nossa área para tirar a experiência, e também o mercado. Então a Superbola começou atendendo regionalmente aqui, times amadores, depois clubes, e posteriormente nós fomos para o mercado varejista no Brasil inteiro. Então nós implementamos representantes, começamos a vender a marca no Brasil todo, implementamos o nosso e-commerce, fechamos com clubes onde a gente teve operação 360 graus, ou seja, desenvolvia o enxoval do clube, mas também operava a loja de varejo, operava o e-commerce, né? Então ao longo dos anos com a marca Superbola eu tive uma ampla experiência. Ela também me proporcionou visitar outros países, ir para a China, para o Vietnã, para Taiwan, para o México, para buscar negócios, para visitar feiras, para conhecer outras indústrias, para conhecer fornecedores, e isso tudo me trouxe uma longa bagagem.
Mas isso é a história da Superbola, que eu nunca deixei estar aos 30 anos. Mas ao longo desse tempo eu criei vários outros negócios, né? E alguns negócios deram errado. Por exemplo, eu tive em sociedade na época com um amigo uma loja no shopping chamada Fit Sport, que era uma loja de varejo que vendia todas as marcas esportivas e obviamente lá dentro tinha a Superbola, as outras marcas que nós tínhamos ali naquele momento. E eu entendi que eu não deveria fazer isso, ter o foco no varejo. Então aquilo ali me causou um prejuízo na época de mais ou menos uns 400 mil reais. E já foi um grande aprendizado, né? Para variar. Essa daí eu não sabia disso. É. E justifica muita coisa agora. Justifica. Eu tive outra empresa que só fornecia material para o governo. Também licitação funcionou por um tempo, mas depois eu vi que esse mercado não era para mim, eu não me adequava, fechei. E ela teve lucro, mas também deixou, né, problemas que foram resolvidos ao longo do tempo. Em 2013, nós trouxemos para o Brasil uma marca chamada Rinati, uma marca mexicana importante que atua no mundo inteiro, de luvas esportivas. Nós importamos as luvas dessa marca, distribuímos, patrocinamos grandes goleiros do Brasil, como o próprio Victor, que na época estava lá no Atlético Mineiro, Everton, que agora está no... Agora acho que está no Flamengo, enfim, vários goleiros aí famosos. Isso nos gerou muito network. Desenvolvi a marca Têxtil da Rinati no Brasil, fui responsável junto com toda a nossa equipe para desenvolver toda a coleção. Vestimos 3 clubes, o Vila Nova, o CRB e o ABC de Natal, usando a marca Rinati. Mas eu entendi naquele momento que eu estava construindo em um terreno que não era meu, porque a marca não era minha, o contrato tinha tempo limitado, então isso me fez entender que eu precisava criar uma outra marca, né? Uma marca que pudesse não só ser do futebol, como a Superbola, mas vestir todos os esportes. E aí nesse meio tempo eu criei outra marca, que é a marca Namer, e que perpetua até hoje. A gente vestiu vários clubes com a marca Namer, distribuiu ela no Brasil todo em redes varejistas, mas hoje ela está mais voltada para um segmento fitness, training. E essa questão da Superbola e Namer, elas serem marcas esportivas, na sua visão, isso mais facilita ou mais dificulta? Por exemplo, eu tenho a marca esportiva A e a marca esportiva B. Aí facilita os caminhos ou dificulta por, às vezes, pode o empresário misturar, ter um pensamento igualitário para as duas, ou querer somar as duas em uma só? Como que você vê isso? Esse é um grande perigo, né? Eu vivi isso dentro do nosso negócio, né, nós temos hoje um guarda-chuva, que é a Siqueira Gaipo, que é a indústria, e dentro da Siqueira Gaipo nós temos a Superbola, temos a Namer e temos outras marcas de terceiros que a gente produz. Mas no início da jornada gerou muita confusão, né? Eu cheguei a ter 3 marcas ali, a Superbola, a Namer e a Rinati, que é internacional, mas sobre a nossa gestão. E às vezes gerou confusão. A gente misturou a identidade das marcas, uma atrapalhou a outra, uma roubou foco da outra, energia. Então, quando o empresário do segmento têxtil, o dono de marcas ou de confecção, que tem mais de uma marca, ele tem esse cenário, ele precisa ter muita estratégia e muita inteligência para lidar. Eu mesmo cometi muitos erros, né, de misturar o conceito das marcas, de misturar a linha de comunicação ou de focar mais em uma, esquecer da outra. Então é interessante para um grupo de têxtil, às vezes para uma grande indústria como nós temos hoje, ter mais de uma marca, mas precisa ter um planejamento estratégico muito detalhado para cada uma das marcas, uma linha de branding, de comunicação, uma linha de produtos, canais de vendas, tudo pensado estrategicamente para cada uma das marcas, para que não haja confusão e para que cada uma delas tenha o melhor resultado. E eu confesso que cometi vários erros nessa jornada, né? E aí, óbvio, busquei ajuda, aprendi a experiência e também a busca de mentores, consultores, para melhorar esse processo. E hoje eu vejo que a gente está adotando uma linha que é saudável. Mas ao longo da jornada tive vários erros nesse sentido, que eu deixo esse alerta para os empresários desse segmento, que tem mais de uma marca dentro do negócio, para ter cuidado com isso. E também a questão não só
questão de matéria humana, né? Dedicada. Tipo assim, às vezes uma marca não tá dando o resultado que você espera, bota toda a matéria humana em prol para tentar converter resultado para ela e a outra pode perder o resultado positivo ou dar essa queda, né? Eu acho que nosso tempo e energia são limitados. Então, se isso não for muito bem planejado, vai dar confusão. Um outro erro grave nesse sentido, só para eu não deixar de comentar, é a confusão que isso pode gerar na mente do consumidor. Se você não souber separar muito bem as marcas, a comunicação, o branding, o canal de vendas, a equipe que lida com o cliente ali, gera muita confusão. E em alguns momentos na jornada, dentro do nosso negócio, a gente também errou nisso e a gente viu que confundia a mente do próprio consumidor, seja o consumidor final ou às vezes o cliente, o lojista, né, que compra o nosso produto para revender. Então precisa ter muito cuidado com isso. E você falando disso, né? Então, essas marcas, e eu vou chamar agora, não me interprete mal, de... você tinha essas marcas e aí agora começa a ter várias marcas. Eu vou chamar de micromarcas, mas não é nada de micro. Eu quero dizer que vai chegando várias outras marcas que o futebol agrega com marcas próprias, né? Então você pega um clube, pega outro, então você vai tendo várias marcas também ali para administrar em cima, claro, de um objetivo que é o cenário do futebol. E como que é isso? É igual, por exemplo, você pega um time, é a mesma coisa de um time, vamos supor, um time do Nordeste é a mesma coisa de um time do Sudeste, são marcas diferentes, mas o comportamento do consumidor é o mesmo, ou é diferente, cada marca é uma empresa diferente. Como que é o desafio ali também da marca própria? Que acaba que é uma outra empresa nova ali e vai, lógico que ela tem um objetivo mais claro e nichado, mas como que é esse desafio? Legal. Ao longo dessa nossa jornada, né, que eu vinha contando, a gente foi desenvolvendo as marcas e a gente ficou muito reconhecido no mercado do futebol, pelos clubes. Só para deixar claro, então a Rinat vestiu o clube, a Namer vestiu o clube, Super e a Superbola então também. A gente vestiu mais de 65 clubes ao longo dos anos. E aí ali por volta de 2015, 2016, o mercado sofreu um impacto pós-Copa do Mundo, pós-Olimpíadas. As marcas esportivas não queriam investir, né, no fornecimento, no patrocínio a clubes. E os clubes começaram a pensar no cenário de desenvolver suas próprias marcas. Eu participei desse movimento todo com os primeiros clubes que desenvolveram as suas marcas. Foi um pulo financeiro para o clube? Foi um pulo de branding para o clube? Ou foi um pulo de conexão com torcida para o clube? Acredito que as três pontas. O clube, inicialmente, ele não aceitou não ser patrocinado pela marca. Se a marca não me patrocina, eu não vou comprar dela com a marca dela, eu vou fazer a minha própria marca. E aí se pensou em todas as pontas, que isso poderia ser mais lucrativo, que isso poderia gerar maior conexão com o torcedor, que isso poderia ser uma estratégia de branding. Eu acho que para alguns clubes funcionou em determinados momentos as três coisas. Para outros não. Para outros gerou muita conexão, mas não foi tão lucrativo. Não foi tão bom do ponto de vista de branding. Para outros foi. Então, cada clube tem um impacto particular nisso. E hoje o mercado já está mudando, né? Já está indo por outro caminho. Mas contando essa história, então lá em 2016 começou esse movimento e nós começamos a ser procurados por ser uma referência no mercado por clubes para produzir, para desenvolver as suas marcas, para operar. E essa foi uma história né, muito interessante. Então a gente participou do desenvolvimento do zero, e isso nos trouxe muita experiência, trouxe para mim como empresário, empreendedor, mentor, muita experiência em desenvolver marcas, né? A gente pegou, por exemplo, o CRB de Alagoas e desenvolveu a marca Regatas do zero, desde a criação da marca, o desenvolvimento de todas as coleções. Isso eu estou falando desde 2019, então já tem 6 anos que a gente vem desenvolvendo a marca Regatas do CRB. Criou a loja, ajudou no desenvolvimento da loja, operou e-commerce, então operou todas as pontas ali do clube com relação a essa marca. A gente participou no Goiás da criação da marca Green, né? Desde o início, eles contrataram uma agência, mas a gente participou de tudo, a gente desenvolveu toda a coleção, desde a escolha da matéria-prima, o tecido, o escudo, produziu, vendeu para o mercado, para os lojistas, montou a loja oficial lá no Goiás, operou o e-commerce, participou da parte do marketing,
Fez isso, por exemplo, no Amazonas, desde o início da marca Onça, que é a marca própria do Amazonas, e outros clubes que já tinham, participei do zero também, estou me lembrando agora no Náutico, da criação da marca N6, também em 2019, e outros clubes que começaram esse movimento antes, talvez com outras indústrias, a gente também produziu uma boa parte dessas marcas. A marca da Ponte Preta nós produzimos, e produzimos até hoje uma boa parte. A marca Leão, do Fortaleza, a gente ainda produz algumas coisas para a marca e participou. A marca Esquadrão do Bahia, a gente também produz uma boa parte da marca e participou do desenvolvimento. Então isso trouxe uma grande experiência para nós, para mim, no desenvolvimento de marca, de coleção, de produto, de operar mercado. Isso tudo trouxe uma grande bagagem. E toda vez que eu sento na mesa com um empresário, e no caso aqui, no seu caso, né, que tem uma vasta experiência no segmento, eu acho que o empresário, um bom empresário, não é um empresário inteligente, o estudioso. Claro que isso são peças fundamentais para qualquer pessoa de sucesso. Mas eu acredito que empresário de sucesso é o cara que tem corpo, chumbo grosso para apanhar e levantar, né? Então, cada erro vale mais do que qualquer estudo que você tenha feito, que qualquer técnica conhecida. Eu acho que o campo de batalha, ele é a grande escola da sua empresa, né? Porque até mesmo sendo duas empresas iguais, por exemplo, você e seu concorrente, são tombos diferentes, são desafios diferentes. E isso eu queria saber de você. Qual, na sua visão, dentro dessa sua jornada, foi que aconteceu os maiores ensinamentos que você pode trazer aqui pra gente? Tipo assim, o que aconteceu que te trouxe uma mudança realmente? O que foram as suas dificuldades que você superou para a gente estar aqui hoje contando um pouco dessa história? Nossa, foram muitas. Sem chorar. Uhum. São muitos turning points, assim, né, ao longo da jornada. Mas vamos pegar lá de trás. Então, assim, talvez os primeiros foram as viradas de chave da ignorância, realmente, né? O empreendedor que começa sozinho, às vezes sem buscar ajuda estratégica, sem conhecimento, ele comete muitos erros. E os maiores erros ali do início do nosso negócio era um negócio que crescia sem planejamento, né? A gente começou muito pequeno, eu contei a história, no fundo de quintal foi crescendo, pegando clubes, ampliando, vendendo para o Brasil inteiro e não tinha uma estrutura robusta de gestão por trás, ou seja, não tinha um planejamento estratégico, a gente ia fazendo as coisas simplesmente, sem planejamento estratégico, não tinha processos claros, muito definidos, o que gerava muitos erros, né, dentro do negócio, não tinha uma gestão robusta financeira, um sistema robusto de gestão. E aí o negócio cresceu muito rapidamente, a gente estava faturando alto, produzindo muito. E quando você está faturando muito, muitos empresários focam só no faturamento, no número, mas não no número de vendas, né? No número que está sendo vendido, mas não olham para os detalhes. Quanto que realmente está gerando de lucro? Quanto que o negócio realmente tem de margem de lucro? Como que está meu caixa? Será que está sobrando dinheiro realmente no caixa? Como é que está a minha saúde financeira, o meu ciclo financeiro, né? Quantos dias eu levo para pagar, quantos dias eu levo para receber? E aí, ali, quando baixou o volume de venda, a gente teve um pico de venda muito grande em 2014, né, que foi a Copa do Mundo no Brasil, e pós-Copa do Mundo meio que deu uma depressão no Brasil, e ainda o futebol foi mal, era nosso segmento, as vendas baixaram muito, e aí a gente viu que a nossa gestão estava muito ruim, que a gente cresceu desordenadamente, a empresa entrou numa crise, a gente começou a ter prejuízo, então, e demorou para superar, né? Isso. Crescer fez mal. Fez mal. Crescer desordenado faz mal. Por isso que uma das coisas que eu prego, né, como mentor, como alguém que mentora outros empresários, empreendedores hoje, é o crescimento sustentável. Olhando de uma maneira que você cresça, mas que você se sustente nesse crescimento. Porque não adianta crescer e, de repente, cair, que é o que acontece demais. E eu vivi vários altos e baixos. Cresce, cai, até que eu busquei ajuda, estudei, me desenvolvi,
para aprender a respeito de crescimento sustentável. Então, assim, dentro desses turning points, o primeiro eu colocaria esse, porque de 2005, quando a empresa começou, até 2014 foi só crescimento. Ah, teve dificuldade, teve lutas ali no meio muito, mas só foi crescimento, a empresa estava se desenvolvendo, mas em 2014 foi um baque. A gente estava com um faturamento muito alto, de repente caiu, a gente não sabia como fazer, não sabia como reagir, faltou dinheiro, começamos a atrasar fornecedores, atrasar impostos, atrasar pagamentos, e foi muito difícil. Isso gerou uma crise na empresa, a gente ficou patinando, a empresa ficou patinando ali, e essa crise, sendo bem sincera, se arrastou ali até o ano de 2018, entre altos e baixos, a empresa aos trancos e barrancos, mas ela foi até 2018. E nesse período a gente precisou de literalmente ter muita resiliência, muita força de vontade, buscamos, né, ajuda, consultorias, conhecimento, mentorias, tudo que foi possível a gente se esforçou, fez a nossa parte, e aí a gente começou a dar uma volta por cima ali no ano de 2018 para 2019. E eu brinco que em 2019 o negócio estava muito bem estruturado. Eu brinco que é como se fosse um avião que estava numa pista carregado de mercadoria e pronto para decolar. Mas aí começou 2020, um planejamento estratégico fantástico, negócio redondinho. Agora nós falamos, agora nós vamos decolar e vamos voar. E aí vem uma nova crise, um novo problema que aí não só nós, né, mas o Brasil inteiro enfrentou, que foi o nosso famoso coronavírus, o Covid-19. E aí eu coloco como um outro grande turning point aí na nossa jornada, na minha jornada. E aí eu queria só voltar um passinho antes, que eu me esqueci. Um outro turning point muito importante para mim também foi em 2017, que dentro dessa crise, quando eu estava vivendo o pior momento, assim, o negócio ainda não tinha virado, isso somatizou na minha vida por trabalhar muitas horas, dormir pouco, estar muito preocupado com o negócio, não ter um controle emocional muito bom. Então eu caí numa depressão, tive síndrome do pânico, tive que tomar medicamento. E aí nesse momento também eu passei por uma conversão. Eu conheci Jesus e também foi uma das coisas que contribuiu muito com a minha jornada. Aliás, não só contribuiu, porque quem estiver nos ouvindo aí que for cristão sabe disso, né? É tudo. Deus é tudo nas nossas vidas, é tudo na minha vida. Então, isso também me trouxe um senso de propósito. Eu entendi o meu propósito, por que eu fui criado, né? Entendi que eu sou chamado para empreender, tive uma conexão com Deus, comecei a ler a Bíblia, a aprender, e um dos livros que eu me apaixonei da Bíblia é Provérbios, e Provérbios fala que nós devemos buscar a sabedoria, pagar o preço do conhecimento. Então, em 2017 para 2018, isso me ajudou muito também. Por isso que 18, 19, a gente conseguiu reestruturar a empresa, né, para chegar nesse momento de 2020. Mas em 2020, quando o avião estava na pista, cheio, pronto para decolar, fecharam o aeroporto. Mas isso que você trouxe aí tem um ponto interessante, que é o seguinte. Quando você trouxe o momento da empresa, né, eu recebo da seguinte maneira. Crescemos, tivemos ali problemas ali, acolá com uma coisa ou outra, mas estávamos crescendo. Depois, aí paramos, o mercado deu uma parada e aí sim houve problemas ali em que necessitava de uma mudança estratégica, um planejamento, ir mais a fundo para fazer um diagnóstico ali e fazer um plano de ação e executar. E aí, mas para qualquer plano de ação ou estratégia, precisa de uma mudança também comportamental, uma mudança de mentalidade para você quebrar suas crenças limitantes, para você quebrar sua teimosia, para você, enfim, se transformar e estar aberto a coisas novas. E aí até vem muito a calhar também com isso, né? Porque quando você se converte é isso, né? Você está
deixando de ser um tanto de coisa para poder agora ser algo novo, né? Então, tanto que também a transição ajuda, porque na verdade todas as coisas que acontecem no negócio também junto com a parte cristã, ela vem uma mudança comportamental. Completamente. Comportamental. E até mesmo em off, em outros momentos, a gente já discutiu isso. Porque, tipo assim, agora também ser empresário cristão, com princípios cristãos aplicados, é diferente. Porque agora não podemos deixar de pagar imposto. Tem que ter mais responsabilidade. Exato, né? Então, assim, gera também outras dificuldades, mas também outros benefícios, né? Porque aí são benefícios espirituais, pessoais e também dentro do negócio. Mas essa é uma pergunta que eu queria muito que você conseguisse me responder, assim, o que é a mudança comportamental dentro da empresa é muito difícil? É muito difícil. E eu vou falar por mim. E principalmente, tipo assim, eu sinto que em empresas hoje, a mudança comportamental é um cabo de guerra. Se um puxar sozinho, não ganha. Então, por exemplo, se você sozinho na sua empresa mudar e você não conseguir trazer as pessoas para mudar junto com você, é uma luta que você não consegue mudar a cultura da empresa, as novas estratégias, as novas sistemáticas que você quer implementar lá dentro. Então, o que você pode dizer para a gente disso? Eu quero melhorar a minha empresa, eu quero buscar estratégia, até também porque você está num lado de mentoria agora, de ser o mentor. E com certeza em algum momento você não acreditou em mentores, né? Sim. Então, como que você vê a necessidade de mudança pessoal, comportamental, para receber uma nova estratégia? Primeira coisa que eu entendo é que ninguém muda ninguém. Né? Nós mesmos precisamos querer a mudança e aceitarmos que precisamos mudar. Então, assim, um termo que é muito falado, né, hoje dentro do meio empresarial é sobre cultura, né? E o Peter Drucker, que é um grande autor famoso aí de negócio, fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. E é uma grande verdade. Porque a cultura é o jeito que a empresa tem de se fazer, é o que as pessoas fazem quando você não está na sala ou quando ninguém está olhando. Ou o jeito certo de não fazer, de boicotar, de certo ou de errado. A cultura é o jeito que eles têm enraizado, a mentalidade, o mindset que eles têm de fazer qualquer coisa que seja dentro do negócio, dentro de uma empresa. Desde a parte de produção, de venda, a maneira como analisa o negócio, a maneira como pensa sobre o negócio, sobre o cliente, sobre o produto. Então, isso está enraizado, é cultura. E mudar uma cultura é muito difícil, como a gente vê num país, por exemplo. É lógico que uma empresa, dependendo do tempo que ela tem de vida e tudo, é mais fácil isso. Mas, primeira coisa, para mudar a cultura de um negócio, se ele não está legal, tem que começar no empresário, no dono do negócio. E aí, você falou de conversão, para mim foi muito importante a conversão, porque mexeu com meus valores, os meus princípios, a minha maneira de ler o mundo, de enxergar o mundo, de enxergar todas as coisas, inclusive a empresa. Algo que mudou muito em mim foi a humildade, ser mais humilde, né? Aprender a ouvir mais, ouvir outras pessoas, desfazer um pouco das minhas opiniões, porque às vezes a gente está tão enraizado naquilo, nas nossas crenças, opiniões, aquilo que a gente acredita, que a gente não enxerga outras maneiras de fazer, outras possibilidades. Como você mesmo citou, achava que era muito balela. Papo de coach, papo de mentor, papo de não sei o quê. E tem realmente coisas que não vão funcionar, mas tem muitas coisas boas. Toda empresa precisa de ajuda externa, toda pessoa precisa de ajuda externa. Hoje eu faço terapia, eu tenho mentores, eu tenho consultores dentro do meu negócio, eu leio livros, eu estudo. Por quê? Eu preciso ouvir outras pessoas, eu preciso receber outros conhecimentos, eu preciso quebrar meus paradigmas para que eu possa fazer diferente, continuar evoluindo, buscando soluções, mudando aquilo que não está funcionando. Então, o empresário, a primeira coisa, ele precisa mudar a si e aceitar que ele precisa mudar, evoluir em alguns pontos. Aí, a partir disso, ele também começa a mudar na empresa, ele vai ter que muitas vezes tomar atitudes drásticas. Eu já precisei desfazer um time inteiro de vendas, todas as pessoas, porque a cultura estava tão enraizada que não consegui mudar. Eu mudava 2, eles eram contaminados pela cultura. Então, isso acontece, é um desafio diário dentro das empresas. E essa parte, então, você considera que
foi o que você mais aprendeu com esses erros ou você destacaria outra coisa dos principais erros que aconteceram, assim? Então, eu erros ia chegar no assim, COVID, erros né? e transformações, né? Eu ia chegar no Covid. Covidão. O Covidão foi um grande aprendizado. Então, naquele ano... E aí, só um parênteses, Tarcísio, porque tem... traz um problema muito sério para a sociedade, para o mercado, né? E também traz janelas de oportunidades quem vai primeiro. Claro. Né? E aí tem um ponto também muito importante nessa janela de oportunidade, que também foi outra marca que você criou, que, né? E aí, eu quero só fazer uns destaques aqui, porque também mudou o comportamento do consumidor. Mudou. Então, o e-commerce começou a virar diferente. E, de novo, aquele plano daquele avião. Aí agora vamos pôr as coisas em outro avião, vamos mexer. Me conta um pouco aí no segmento têxtil, esse Covid, o antes e o pós, na sua visão. Eu vou contar da minha perspectiva e vou falar um pouco do que eu vi no mercado. Mas, assim, começando a nossa perspectiva. Então... Olha para você ver, no momento do Covid, nós dentro da nossa indústria tínhamos 120 colaboradores, 120 pessoas e terceirizados, pessoas que prestam serviço, né? Ali as facções que costuram para nós, outros serviços terceirizados. Vamos falar de pelo menos mais umas 200 pessoas que dependiam da nossa empresa. Estamos falando de 300 pessoas, 300 famílias. É muito sério. Então foi muito sério isso para nós, muito preocupante, porque simplesmente... Um dia fechou, ninguém pode trabalhar amanhã, virou 15 dias, a nossa indústria fechada, o avião, vamos dizer, carregado de mercadoria, todos os clientes pararam de pagar, a gente não sabia como pagar as pessoas, os fornecedores, os funcionários, porque parou de entrar dinheiro também. Então foi assim, algo muito impactante os 15 primeiros dias. Aí também volto na importância da fé. Eu fui buscar orientação em Deus, falar com Deus, orar, buscar discernimento. E eu acredito que Deus usa pessoas, usou um amigo em comum que trouxe a ideia, falou, Tarcísio, beleza. O que o Brasil precisa agora? Máscara. Não tem indústria de máscara no Brasil, né? Só na China e tal, não tinha máscara. E você tem confecção, você sabe costurar, vamos fazer máscara, começar com tecido, com o que você tem parado. E aí houve uma liberação, uma licença para as indústrias que fossem produzir máscara, voltar a funcionar. E eu fiquei ali parado alguns dias e voltei, trabalhei mais do que nunca. Nós começamos a produzir máscara dentro da própria indústria ali da Superbola naquele momento. E começamos a voltar aos poucos os nossos colaboradores, depois começamos a alimentar as facções, as costureiras, costurando máscara. E é um ponto importante que hoje a gente vindo pra cá, eu tava refletindo, né? É importante destacar, isso pode sim salvou negócios, mas salvou muitas famílias também, mas também era em prol de uma necessidade, tipo assim, virou algo missionário, tipo assim. Sim. Né? Porque a gente, vou fazer máscara pra lucrar. Não, cara, precisava de máscara pra viver. Né? Na verdade, assim, eu vou ampliar. Salvou pessoas que se protegeram da doença. Isso. Salvou famílias que iam passar fome, que tiveram sustento, salvou empresas, a nossa foi uma, porque ela voltou a trabalhar, voltou a produzir, então salvou vários aspectos, e isso essas fundamentais, foi de várias maneiras, né? Eu vi acontecendo no Brasil, e essa reinvenção do empreendedor brasileiro que é muito legal. Mas ali trouxe muito aprendizado, a nossa resiliência, a nossa capacidade de se reinventar. E aí eu vi uma outra oportunidade de negócio, então... À medida que o tempo foi passando, o mercado começou a voltar, começou a liberar as pessoas trabalharem. E eu falei, cara, eu tenho duas opções. A gente só volta com o nosso negócio têxtil, a Superbola, as outras marcas, o mercado esportivo e para de fazer máscara, ou transforma isso num novo negócio. E eu criei uma nova empresa que chegou a ter 150 colaboradores, porque ali no auge da pandemia, né, a gente sabe, ficou quase 2 anos, obrigatório o uso de máscaras. A gente forneceu máscara para as grandes drogarias do Brasil, como a Rede Pague Menos, Santa Marta de Goiás, que era uma grande rede naquele momento, várias outras. E virou um negócio que a gente tirou a Anvisa, em Metro, fez máscaras profissionais, importei máquinas da China, enfim, se tornou um grande negócio. A Superbola, as outras marcas voltaram, mas aí eu cometi, como sempre, o empresário, às vezes o orgulho, a vaidade ou a falta de conhecimento, a falta de planejamento. Eu também cometi grandes erros dentro disso e tirei grandes aprendizados. Um erro, eu não pensei
que fosse passar e eu não deveria ter investido tanto nessa nova indústria, comprado tantas máquinas, que hoje eu tenho lá milhões de máquinas, né, guardadas dessa indústria, porque parou de se consumir máscara, voltou a importar e em pequenas quantidades, não tem mais aquele volume. Então hoje tem várias fábricas de máscaras fechadas, né, dentro do Brasil. Isso gerou um grande aprendizado. Eu deveria ter parado o negócio ali no auge, foi falta de visão, de estratégia ali naquele momento. Em uma parte dessa jornada eu também desfoquei um pouco do nosso negócio principal do Teixo. É um erro que eu já cometi algumas vezes e que eu vejo empresários cometendo. Quando o negócio tá bom e tal, ele desfoca, ele acha que agora ele tem que fazer uma coisa nova, que ele tem que empreender outras frentes. Não que isso não seja bom, mas você nunca deve desfocar do seu negócio principal. Outra coisa que aconteceu comigo ao longo da minha jornada, não só no Covid. O empresário, ele cresce, ele se desenvolve e ele enche o saco do negócio. Agora eu quero atuar só no estratégico. Nós precisamos ir para o estratégico, mas tem coisa que é operacional e que é estratégica. Vender, por mais que seja operacional, tem que ir lá, tem que vender, falar com o cliente é estratégico. Eu sempre fui um dos maiores vendedores do nosso negócio e nunca vou deixar de ser, porque é estratégico. Eu falar com os grandes clientes, com os clubes, eu visitar o mercado. E teve momento que eu deixei de fazer isso e o negócio declinou. Participar do desenvolvimento de produto, que é algo que eu tenho know-how, é estratégico para o nosso negócio. Acompanhar o dia a dia de algumas frentes do negócio é estratégico. Mas é também operacional, é também tático, acompanhar os números. Então, quando o empresário ele enche o saco do negócio, porque ele acha que agora ele não tem que ir lá e tal, ele corre um grande risco. Eu errei isso muitas vezes. Então, ao longo dessa jornada ficaram todos esses aprendizados, além do crescimento desordenado, do querer fazer as coisas sem metodologia. Outro erro muito grande que eu vejo é querer começar tudo muito grande. Eu aprendi muito o MVP, né? Fazer o mínimo viável. Vamos criar uma linha de produto, faz um mínimo. Testa no mercado pequeno, testa só online, depois você cresce. Começa com a mentalidade grande, mas com investimento e uma ação pequena. E essa questão do Covid mexeu muito com todos os segmentos, claro, né? Mas aí você ia me falar qual era hoje a sua percepção desse cenário, qual é a mudança real no comportamento do cliente, o que afetou no negócio após o Covid, no segmento têxtil. Tipo assim, dúvidas minhas. A tecnologia aumentou de uma maneira para reduzir time, a carga humana ali. Quão importante mudou o comportamento? Foi para o e-commerce, então a venda mudou, enfim, como é que... Eu acho que mudou bastante a maneira de se relacionar com o cliente, né? Antes do Covid ainda tinha uma força muito grande, as lojas físicas, as marcas têxteis, depender muito do varejista para chegar no consumidor final, então encurtou esse caminho. Já existia, óbvio, o e-commerce, a venda direta, mas isso se intensificou demais, se criou muitas e muitas e muitas novas marcas, entraram dos mais variados, né, segmentos da moda, entrou muita marca no mercado que às vezes ou tem uma pequena confecção e criou sua marca e vende ali via redes sociais e e-commerce, ou nem tem indústria, só produz. Lógico que a gente não vai ter esse número de cabeça, mas foi considerável, por exemplo, no Covid, os varejistas, as lojas que vendem roupas, fecharam muitas, faliram muitas e hoje, tipo assim, antes do Covid a gente vendia para, vamos supor, 100 lojas, agora vendemos para 70. Caiu muito a loja para haver uma mudança estratégica para B2B, B2C? Sim. Primeiro que caiu, sim. Muitas lojas fecharam durante o Covid ou pós-Covid. Teve um rearranjo de mercado. Agora a gente está tendo de novo muito comércio físico aquecido. Mas não mudou, né? O consumo online aumentou muito, a maneira de você se relacionar direto com o cliente, mesmo que você venda lá na loja física, mas falar direto com ele no seu canal de comunicação, no Instagram, nas redes sociais como um todo, isso mudou muito. Mas para quem é confeccionista ou para quem tem uma marca que talvez terceiriza a produção, mudou muito. Então, a venda direta ela se tornou essencial. Você ter o contato direto com o seu consumidor para você dominar,
né, o contato com ele, dominar a comunicação com ele, não ser refém somente do lojista. Isso intensificou muito, se tornou muito evidente. Então, a maneira de se relacionar com o consumidor mudou muito. A maneira de vender também, as marcas que eu vejo que têm melhor performance, melhor lucratividade, são as que têm canais de venda direto, seja e-commerce, lojas próprias, franquias, que até também podem vender lá, ter os lojistas que revendem seu produto, mas não são reféns somente desse lojista, porque senão você não domina o canal de venda e isso pode se tornar muito perigoso. Então, isso intensificou muito durante o Covid e principalmente, vamos dizer, o acesso, né, do consumidor à informação online. Por exemplo, pessoas, vou pôr meu pai, antes do Covid ele não usava redes sociais, não assistia YouTube, não olhava o Instagram. Hoje meu pai, minha mãe de 70 anos, todo mundo olha. Então as marcas que não tinham acesso a ele nas redes sociais agora têm, e assim por diante para toda a classe de consumidor. Então facilitou muito nesse sentido. E para a gente caminhar para os últimos minutos aqui do nosso papo, o que você vislumbra desse cenário têxtil? Tipo assim, então nós temos, vamos supor, vamos dividir o nosso público aqui que nos assiste em três partes. Os que estão iniciando agora nesse segmento, os que já têm uma certa... estão começando a passar pelos primeiros desafios ali mais sérios, e as pessoas que estão calejadas, digamos assim, já têm uma experiência, uma boa experiência, às vezes estão num momento tranquilo, mas às vezes estão num momento também de peleja ali e tal. Então, dentro desses três universos do segmento têxtil, uma mensagem de vislumbre, o que você enxerga, ou para o geral, ou para cada um dos três? O que você vislumbra desse segmento? Primeiro, o mercado têxtil no Brasil, ele é muito promissor, ele é muito próspero, ele é muito rico, né? A gente começa lá do início, nós temos as plantações de algodão, temos várias fiações de algodão no Brasil que produzem a matéria-prima, o fio. Isso alimenta uma cadeia gigante de mão de obra, de pessoas, de cidades e até de estados, como eu vejo em Santa Catarina, onde eu até tenho uma indústria, né, que eu produzo tecidos lá, um outro negócio nosso, a Sagés Têxtil, que vivem ali em função do têxtil. Então, é muito promissor e é muito próspero. Então, começando ali dessa cadeia da produção do insumo, a produção de tecidos, é um país que tem uma qualidade excepcional, um nível de profissionais excepcional. Agora, passando para o segmento realmente da confecção, para o segmento das marcas, eu vejo que ainda tem muita oportunidade, ainda tem oportunidade para se criar marcas, principalmente marcas mais nichadas, né? Aí eu tô falando para quem está começando. Só que exige, na minha opinião, conhecimento, profissionalismo. Eu não aconselho ninguém a começar sozinho, no achismo, sem buscar ajuda. Então, busque ajuda, tenha mentores. Por isso que eu tenho também me colocado nessa posição de mentor, de ajudar outros empresários para que você erre menos, né? E também não pense em começar muito grande. Tem uma mentalidade de testar, de gerar comunidade. Eu vejo que essa é uma tendência, de gerar uma marca forte, com branding. Não pense só em fazer um produto com preço, mas ter comunidade, branding, marca. Para quem já está nesse mercado e quer crescer, quer se profissionalizar, o mesmo conselho: busque ajuda, tenha mentores, tenha consultores, estabeleça os melhores processos dentro do seu negócio. Não aceite o amadorismo, né? O amadorismo custa muito caro, e eu falo porque eu paguei um preço muito alto ao longo da minha jornada por ser amador em muitos momentos. Isso foi muito caro para mim, né? Eu tive muitos prejuízos, muita perca de tempo. E para quem está no mercado há muito tempo, que às vezes achando que está sólido, que tem que só manter o negócio, eu quero deixar um alerta. Nas vezes em que eu pensei que estava tudo indo muito bem, na maioria das vezes eu fui surpreendido. Então, esteja sempre também buscando conhecimento, network, se conectar, pesquisar o mercado, entender o seu público, entender o seu consumidor, entender as novidades. O mercado muda muito rápido. Esteja aberto, tenha uma mentalidade aberta, busque se reinventar e busque sempre ter pessoas te apoiando, estar participando de grupos, né, de empresários desse segmento, de pesquisa desse segmento, para que você esteja sempre antenado nas novidades e não seja pego de surpresa.
Show! E para encerrar aqui, pessoal, vou fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. Vamos voltar em 2015, certo? 10 anos, 15 anos atrás. Vamos fazer essa brincadeira. Não sei se a câmera vai dar para pegar. Olha quem que você tá vendo ali, Tarcísio. Agora é eu. Então fala pro Tarcísio de 10 anos atrás o que ele enfrentará de desafio e principalmente qual o conselho você daria para ele. Tarcísio, a sua jornada não vai ser fácil. Vai ter muito desafio. Vai ter muitos altos e baixos. Vai ter dia que você não vai ter vontade de levantar da cama. Você vai sofrer, você vai pensar em desistir, pessoas vão te deixar pelo caminho, pessoas vão te abandonar, você vai ter que abandonar pessoas. Você vai ter que abandonar as suas próprias crenças, as verdades que você enraizou na sua mente, mas que não eram verdades absolutas. Você vai ter que se desfazer de estereótipos, vai ter que se desfazer das suas vaidades, do seu orgulho. Tarcísio, nessa jornada, só não se esqueça, Deus sempre vai estar com você ao seu lado. Ele sempre vai estar te orientando. Não seja arrogante, tenha humildade, peça ajuda, peça conselhos, busque mentores, tenha consultores, planeje as suas ações, não seja arrogante, não seja precipitado, faça tudo com planejamento, de uma maneira sustentável e não desista nunca, porque lá na frente vai dar certo. Amém. Foi uma oração muito bonito. E para fechar, Tarcísio, primeiro agradecer quem está nos assistindo aqui. Aqui vai estar nas descrições aqui os links para você seguir o projeto, seguir o Tarcísio, seguir as empresas que estão sob a gestão dele. Mas principalmente a gente vai continuar trazendo mais podcasts. É um projeto muito legal. A gente vai trazer outros episódios para a gente ir mais a fundo a dores específicas, né, a situações específicas, e para isso a gente precisa da sua colaboração, da sua participação, para a gente estar falando especificamente com você. Então, os próximos assuntos nós vamos fazer dores específicas do mercado têxtil. Se é tecnologia, se é produção, se é na economia, se é na compra de material, se é na estratégia, se é na equipe de venda, enfim, sugar o máximo que a gente pode do Tarcísio, e depois o Tarcísio também vai continuar trazendo especialistas da área, trocando papo com galera do sistema, galera das máquinas, enfim, aí ele vai trazer gente muito qualificada para estar aqui trocando uma ideia de igual para igual desse segmento. Então eu queria, Tarcísio, que você olhasse aqui para a galera e convidasse elas para entender mais sobre esse projeto que vem aí para mudar a vida de vários empresários e pessoas do segmento têxtil. Obrigado por nos assistir até o fim. Esse é o podcast Fio de Conexão. Aqui, como o Carlos já disse, nós vamos compartilhar, além da minha experiência, a experiência de diversos empresários e empreendedores do segmento têxtil para te ajudar a desenvolver o seu negócio têxtil, a sua confecção, a sua marca, para que você tenha resultados e possa crescer de uma maneira sustentável. Muito obrigado pela sua audiência. Então é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar seu like, de deixar seu comentário, sua dúvida, deixar sua sugestão, enfim, deixar a sua crítica aqui, que é muito valiosa pra gente. Curta, compartilha e comenta. A gente se vê num próximo. Agora eu quero Felipe, quero o William Bonner. Abre a tela aqui nós dois. Aí agora você muta o som e fica uma música passando e a gente conversando.